Alô pessoal, tudo bem? Muita gente me pediu para fazer esse vídeo hoje. Geralmente não faço esse tipo de vídeo, mas como muita pessoa me pediu, principalmente agora que várias pessoas estão entrando no meu curso de 2025, Pense como um Rico Japa Rico, onde eu falo sobre cripto, forex e bolsa nos Estados Unidos. E muita gente me perguntou, falou, afinal de contas, Japa, até quando a cripto vai continuar caindo? O mercado de criptomoedas, até quando vai cair? E como eu consegui prever o que ia acontecer com o Bitcoin, um montão de gente fica me perguntando isso aí. Então eu resolvi fazer um vídeo agora para vocês. Hoje é dia 10 de março de 2025 e por que eu acho que vai continuar caindo, até onde eu acho que vai continuar caindo, e eu vou explicar para vocês, tá? Eu sei, e esse vídeo aqui vai ser uma coletânea de vários outros vídeos que eu já tinha feito. Muita gente não tem oportunidade de ver todos os vídeos, então pelo menos veja esse vídeo aqui, tá? Então vou mostrar para vocês. Primeiramente a explicação por que eu achei, né? Como é que eu previ que ia cair. Então vocês podem ver que aqui, e aliás não vou explicar muita coisa, se vocês quiserem os detalhes bem, explicação bem detalhada, veja o meu curso, lá eu explico exatamente detalhe por detalhe. Aqui eu vi essa formação de topo duplo, né? Topo duplo, aliás, né? Esse topo duplo, ele foi formado aqui no final de 2024 e começo de 2025. Após isso, eu vi que o preço poderia cair, porque ele estava em encontro dessa linha pontilhada em amarelo. Essa linha pontilhada em amarelo é a nossa linha de base, tá? Por que eu falo linha de base? É porque você pode ver que o preço várias vezes toca essa linha de base para continuar a tendência de alta. Então ele vai tocar aqui, né, essa linha de base, e depois ele continua a tendência de alta. Aqui, algumas vezes ele passou, só que voltou. Aqui também ele passou um pouco para baixo, mas voltou. Aqui ele ficou acumulando um pouco abaixo e também voltou. Ou seja, essa linha de base, e aqui se você for ver, tá, a gente está agora em 2025, mas isso aqui, né, de tocar a nossa linha pontilhada em amarelo e voltar para a tendência de alta, é uma coisa que acontece, ó, mesmo em 2024 também. Então eu estou aqui agora em 2024, ó, 13 de março de 2024, e vocês podem ver que aqui ele nem chegou a tocar, né? Ele ficou próximo dessa linha pontilhada em amarelo, que é a nossa 200 EMA, e voltou para a tendência de alta. E aqui ele foi acumulado por bastante tempo, aliás, né? Isso aqui foi aqui desde o dia 17 de agosto de 2023, até mais ou menos por aqui, né? Por aqui por volta do dia 14 de outubro. Então ele ficou agosto, setembro, outubro, 3 meses o preço acumulado aqui na linha pontilhada em amarelo, tá? Acontece, gente, por que eu vim fazer esse vídeo agora com vocês nesse exato momento, né? Então muita gente falou assim, tá, Japa, por que exatamente agora é dia 10 de março? Porque ontem, e eu tinha falado isso já faz algum tempo atrás, que seria confirmada essa tendência de baixa, mas ontem, dia 9, que aconteceu que finalmente ele passou disso e o preço ficou por lá. Ou seja, ele realmente quebrou, tá? Realmente quebrou aqui a nossa tendência. Aqui ele quebrou um pouco, né, no dia 28, só que após ele quebrar, ele voltou. Só que aqui no dia 9 de março, ele quebrou e ficou por aqui. E agora o preço continua caindo. Então, aqui, assim, finalmente confirmada, tá, a tendência de baixa para o preço continuar caindo. Tá? Outra coisa, se você comparar, e na verdade, né, eu queria falar para vocês o seguinte, se você comparar BTC, compara com Ethereum, compara com Solana, você vê que o mais acelerado, tá, o que entrou em tendência de baixa mais rapidamente foi Ethereum. Entrou primeiro, depois entrou Solana e agora, a partir de ontem, entrou Bitcoin. Então, se você vê Ethereum, ele até está mais avançado em termos de tendência de baixa, tá? Então, Ethereum está aqui. Ó, Ethereum, ele está mais avançado, porque o Ethereum, gente, ele quebrou
esse suporte aqui da 200 mA, ele quebrou 200 mA aqui, tá? Aqui ele tinha quebrado um pouco, só que voltou, né? Só que ele quebrou de vez aqui, dia 2 de fevereiro que ele quebrou de vez. O Bitcoin só quebrou de vez ontem, né? Dia 9 de março. Só que o Ethereum, dia 2 de fevereiro, já quebrou de vez, tá? Ele quebrou de vez aqui esse suporte, fez essa formação aqui, ele voltou para cá e continuou, tá? Ou seja, o Ethereum já está mais acelerado em termos de tendência de baixa. Depois, Solana, tá? Tá mais ou menos avançado, porque Solana, o que aconteceu foi o seguinte, tá? E mais uma vez, se vocês quiserem os detalhes, façam ou o meu curso ou entrem aqui nas nossas posições, nas nossas operações ao vivo aqui no canal. Então fique membro do canal Japa Rico aqui no YouTube. Daqui então só vou explicar mais ou menos por cima. Aqui o que aconteceu, que ele quebrou de vez no dia 17 de fevereiro, o preço voltou para cá para depois continuar caindo, tá? Então Solana está mais ou menos avançado, Ethereum está bem avançado e Bitcoin está movimento um pouco atrasado, mas também todas as três, tá? Todas essas três estão claramente em tendência de baixa. Acontece que isso já nos diz que o inverno em cripto já começou. E a grande pergunta, né? Por quanto tempo isso vai demorar? Eu calculo que 1 ano, pelo menos, 1 ano a 1 ano e meio. Porque é isso que a gente viu das outras vezes quando tivemos inverno de cripto também, tá? Então, vai provavelmente pelo menos 1 ano a 1 ano e meio. Então, é isso aí que vocês acham da minha análise. Se vocês concordam ou não, escrevam aqui. E é claro, né? Isso aqui é baseado em análise técnica usando o PVSRA. Se bem que a análise fundamentalista está nos dizendo isso também, pelo menos agora com essas, né, é o que a gente vê. A gente vê a análise fundamentalista com as ações do Trump, as tensões geopolíticas, questões de guerra, questões de supply and demand, questões do que o que está acontecendo também. Falei, né, agora há pouco sobre guerra, o negócio da Ucrânia com a Rússia. Gaza parece que está resolvido, mas não está. Vamos ver se esse negócio em Israel, né, pelo momento parece que está, né, mas vamos ver se tiver algum outro atrito. Questão da Ucrânia parece que, né, ainda não está resolvido, né. Sei que né, estão tendo várias conversas para resolver, mas ainda está no chove e no molha, né. Então, outra questão sobre petróleo. Se você for ver o preço do petróleo está extremamente baixo, tá? Extremamente baixo e daqui para frente pode subir, tá? Tanto, e mesmo se, né, e é claro que várias coisas dependem da OPEC, tá? Várias coisas dependem da OPEC, mas se você ver no gráfico, o preço em si já está extremamente baixo, tá? Se você for ver o petróleo, ele está agora em torno de 65, tá? E esse preço é considerado extremamente baixo porque ele estava nessa range de 66 a 80. Então o preço agora, nesse exato momento, 65,957, tá? Tá aqui embaixo. Então fica aí a dica do petróleo também. Eu acho que petróleo tem bastante potencial de subir daqui para frente, tá? Mesmo porque vocês podem argumentar que baixa demanda, Japa, que se tiver tarifas, agora que tem tarifas vai ter menos demanda, então o preço do petróleo vai abaixar. Porém, não se esqueça de que o petróleo está naquela faixa que o preço já está extremamente baixo. Então, eu acredito no potencial, beleza? Então escrevam aqui o que vocês acham sobre isso e vejo vocês. Tchau.